Bom dia, turma. Continuando o nosso capítulo sobre os espanhóis na América. A gente viu aí nas aulas passadas essa chegada dos europeus, quer dizer, dos espanhóis na América, esse contato aí com povos diferentes, né? A imposição aí da cultura do homem branco sobre esses nativos e também os povos que viviam, né, os povos mais desenvolvidos que viviam nessa região. A gente começa aí na página 310. Hoje a gente vai falar aí da destruição do Império Inca, né? E só para relembrar, a gente vai ver no mapa aonde está localizado aí esses grandes impérios que foram aí destruídos pelos espanhóis na América Latina. Aqui nós temos o mapa da América Latina e o Império Azteca, é esse vermelho aqui na América Central. O Império Maia, que é o marrom ainda na América Central. E hoje vamos falar aí do Império Inca. Repare que o Império Inca ele está na América do Sul e ele tem aí uma extensão enorme. A gente pode dizer que esses povos que viviam aqui são os povos andinos. Andinos por quê? Porque aqui nessa região toda aqui da América do Sul há uma cordilheira dos Andes, né? Então são povos que viviam em altas montanhas, grandes elevações em que eles viviam, os incas. E como, vamos descobrir pela apostila, como que eles foram destruídos pelos espanhóis. Então, o Império Inca se estenderia pela região da Cordilheira dos Andes e da costa sul-americana do Oceano Pacífico, como eu acabei de mostrar para você, né? Então, na época que os espanhóis chegaram nessa região, a região estava aí com uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra dentro do próprio local. A gente diz hoje que guerra civil é uma guerra dentro do próprio país, mas nesse momento aqui não é um país, é um império, né? Com extensões enormes. E por que havia esse conflito, né? Porque o imperador havia morrido e os seus dois filhos que disputavam o poder. Então havia o filho Auscar e também o Atahualpa. Havia esses dois filhos que disputavam o poder. Então, não havia um poder centralizado, né? Porque com poder centralizado fica muito mais fácil combater o inimigo, mas aqui estava dividido, né? Então, pouco antes da chegada dos espanhóis à região, Atahualpa havia derrotado o irmão e aí assumiu o poder. No entanto, para sustentar o império, passará a cobrar pesados tributos, o que deixou a população descontente. Então, um dos irmãos venceram, mas ele não soube aí conquistar a população, porque cobrou muitos tributos, né? Então, a conquista do Império Inca foi liderada aí pelo oficial espanhol Francisco Pizarro, que chegou à América do Sul em 1532. Então, vou mostrar para vocês aí, e 30 cavalos e também muitas armas. Este foi aí Francisco Pizarro, né? Esse é o retrato dele da época. Então, para tomar o poder, não foi muito difícil, né? Por quê? Porque Pizarro soube da crise política do Império Inca e acreditou que aquele seria o momento exato, quer dizer, o momento oportuno, o momento certo para tomar o poder. Então, acompanhado da sua tripulação e de um grupo de indígenas insatisfeitos com o imperador, ele seguiu para a cidade de Cajamar, que marcou um encontro pacífico com Atahualpa. Olha só, encontro pacífico, né? O Inca, quer dizer, o Atahualpa, o imperador, vai receber aí os espanhóis na praça central da cidade e vai oferecer uma grande recepção. Vai dar uma festa, né? Como era aí de costume inca.
No entanto, alegando que o imperador havia desde respeitado a religião católica, Pizarro ordenou que o imperador fosse aprisionado. O imperador não sabia dos costumes desses homens novos que estão chegando na região. Eles tinham seus rituais, eles tinham a crença em vários deuses. Então, quando havia um visitante, eles faziam uma festa a partir da sua cultura. Mas o europeu, ele nunca vai aceitar uma cultura de um outro diferente, né? Ele quer impor a sua cultura. E o que ele vai pensar? Não, eles estão aí contra a nossa religião, eles estão fazendo uma heresia, então ele vai aprisionar o imperador. E por que ele aprisiona o imperador? Como que ele consegue isso? Porque eles têm armas superiores a esse grupo, né? Reparem aí na imagem, tá todo mundo aí, um monte de gente, mas todo mundo com uma lança, né? Uma lança. E os espanhóis lhe trazem muitas armas, né? E aqui tem o Francisco Pizarro e um frei, né? Mostrando aí uma cruz, uma Bíblia. Então há uma coisa, um choque de culturas nesse momento que o espanhol, que o Pizarro não aceita. Então, na próxima página, que é 311, a gente vai ver aí a consolidação da conquista. A consolidação da conquista pelos espanhóis, né? Então, para ser libertado por Pizarro, o que Atahualpa fez? Ofereceu a eles uma enorme quantidade de ouro e prata. Enquanto isso, familiares de Atahualpa assassinaram o irmão dele, acusando de colaborar com os espanhóis para tomar o poder. Então, temendo uma rebelião inca, né, Pizarro não cumpriu sua parte no acordo. Em vez de libertar Atahualpa, mandou executá-lo. Por que mandou matar o imperador? Porque caso o imperador voltasse para o trono, talvez ele poderia aí liderar uma rebelião contra os espanhóis. Então, com um irmão morto, que foi assassinado pela família, e com outro também, não há ninguém no trono. Então, a população fica aí desorientada, né? Não tem ninguém para liderar esse povo. E a conquista é mais fácil. Então, depois da morte de Atahualpa, os espanhóis conquistaram a capital do império, que é Cusco. Pizarro voltou para o litoral e fundou a cidade de Lima, onde instalou uma sede do governo espanhol, assumindo o controle do Império Inca. Lima hoje é a capital do Peru. Essa região aí é a capital do Peru, né? E Cusco era a capital aí do Império Inca. Aqui tem uma outra pintura desse combate, né? Desse combate entre os espanhóis e os incas. Podem ver aí que os espanhóis estão ganhando, né? Os incas aí estão deitados, assim, sendo derrotados. E aqui na nossa apostila também tem uma representação aí, ó, de Atahualpa tentando resistir ao ataque espanhol, que é uma gravura aí dessa resistência, né? Essa imagem aqui é a imagem atual de Cusco, né? Essa que era o território, que era a capital do Império Inca. Reparem que há uma igreja, duas igrejas, 3 igrejas, que é o que nós estamos vendo nessa imagem, né? Umas próximas das outras. Então, o espanhol vem e impõe a sua cultura, impõe a sua religião para esses povos, né? E constroem templos religiosos, constroem igrejas, né? Machu Picchu, né, que é aí a cidade inca que foi preservada, ela foi nesse período, ou antes dos espanhóis chegarem, ela foi abandonada. Ela fica na região de Cusco, né? Quem quiser fazer aí um passeio para Machu Picchu, conhecer Machu Picchu, tem que ir para Cusco. Para daqui subir as montanhas, olha como tem montanhas, né? Subir as montanhas para chegar até Machu Picchu. E aqui está Machu Picchu.
Provavelmente esse território aqui não foi destruído pelos espanhóis, não foi construído nenhuma igreja católica, né? Não tem uma cidade moderna. Por quê? Porque ela foi abandonada anteriormente à chegada dos espanhóis em Cusco, né? Então, ela foi preservada, ela foi reencontrada, só quem sabia desse território eram as pessoas da região, né? Ela foi reencontrada aí por um explorador já no século XIX. A gente está aqui em 1500 e pouco, é século XVI, né? Então, ela foi reencontrada no século XIX, que foi aí revelada para o mundo e passou a ser um sítio arqueológico com visitação, com turismo nessa região, né? Isso é no Peru. Reparem as montanhas das cordilheiras, né? Estamos aí sobre a Cordilheira dos Andes, nessa região aí do Peru. Continuando aí com a resistência inca. Então, não adiantou Pizarro e suas tropas, né? Podem reparar aqui os canhões, né? Canhões, tem armas de fogo e do outro lado esses nativos só tem as lanças. Então, isso aí é um exemplo de poderio aí, né? De superioridade diante da população, que nem estava esperando essa conquista, esses invasores, né, não estavam esperando isso. E os receberam de bom grado, né? O imperador foi, recebeu, fez uma festa em homenagem e foi aí preso, morto por eles, né? Para vocês verem que os espanhóis estavam aqui para dominar mesmo, não importa como. Quantas pessoas não morreram aí, né? Lá no Império Azteca também, no Império Maia, quantas não morreram a partir dessas conquistas ou dessa invasão a esse território aí, né? Só que os incas resistiram aí, ó. Os incas não aceitam passivamente essa dominação espanhola e em vários momentos lutaram para expulsar os invasores. Então, eles não vão aceitar de primeira, né? Eles não vão aceitar aí de cara, mas eles, como a gente já viu, eles não têm o armamento necessário para ganhar os espanhóis, infelizmente, né? Então, a resistência à dominação europeia durou cerca de 40 anos. É muito tempo, né? É muito tempo lutando com um invasor, né? Ó, cerca de 40 anos. Mesmo após os espanhóis tomarem o poder, os incas selecionavam novos imperadores, pois não reconheciam a legitimidade do governo espanhol. Mas aí a gente já sabe, de novo, os espanhóis, eles têm superioridade em armas e vão em 1536, os exércitos do Império Inca invadem a cidade de Cusco e Lima com o intuito de reconquistá-la, mas foram vencidos. 3 anos depois, ocorreu uma forte rebelião popular contra os espanhóis, durante a qual os incas rebelados e seus imperadores retiraram-se para a região de Vilcabamba, na Amazônia. Então, a gente sabe que a floresta amazônica ela também pega uma região aí da Colômbia, tem que olhar no mapa aí outros países, né? Venezuela, então eles vão aí se refugiar. Por quê? Porque não aceita a dominação espanhola, mas ficar ali seria aceitar e seria ser dominado, seria ser escravizado, por eles, né? Então, alguns aí fugiram, né? De lá, ofereceram resistência até 1572, quando o último imperador inca, Tupac Amaru, e seu exército foram derrotados. Então, a gente tem uma conquista aí de 1530 e pouco, e essa conquista finaliza em 1572, como vimos aí, 40 anos, né? Então, o último imperador inca, Tupac Amaru, aprisionado pelos espanhóis. Olha ele aqui, né? Nessa ilustração. Aqui tem os espanhóis e aqui ele sendo dominado aí, né? Então, essa é a história aí da invasão ao Império Inca, da dominação. E para os espanhóis, apesar de travar uma guerra, foi fácil dominar, né? Porque eles não tinham a ideia
que iriam ser invadidos, e eles não estavam preparados para isso, nenhum dos três. Foi muito fácil conquistar o Império Azteca a partir de Montezuma, que a gente já viu, né? Naquela enorme cidade, o Império Inca também, e esses monumentos, essa cultura, mesmo com a imposição da cultura do homem branco, elas resistem. A mesma coisa eu posso fazer uma analogia aqui no Brasil, né? O português impôs a cultura da europeia no negro escravo, no indígena do Brasil, mas essa cultura não morreu com essa imposição. A gente tem misturas culturais brasileiras a partir dessas três raças. E na América Latina não é diferente. Hoje, essa cultura, esses ancestrais, né, esses descendentes desse povo, continuam ali com a mesma cultura, relembrando momentos importantes dessa civilização aí em alguns territórios. Os lugares que não foram destruídos, foram preservados, estão lá para ser visitados, né? Infelizmente não tem registros, eles não tinham escrita, né? Não se sabe muito do desenvolvimento, mas pelas construções tinham um grande desenvolvimento, um grande conhecimento na arquitetura, conhecimento na astronomia, tanto que criaram calendários, conhecimentos na matemática. Então, foram povos que o espanhol tentou matar e acabar com a cultura deles, mas no final de tudo não conseguiram, né? Conseguiram em grande parte, mas a cultura europeia não foi colocada em 100% entre eles, né? Então, é isso. Agora vamos para a próxima página para a gente fazer nossas atividades. Até a próxima aula.